falar de saúde aqui, gente. Cerca de 7 milhões de brasileiros são vítimas do diabetes. Mas o universo de pessoas que conhecem os sintomas e tratamentos da doença é bem menor. É verdade. Para prevenir e enfrentar esse inimigo, muitas vezes silencioso, é preciso conhecê-lo melhor. Então preste muita atenção à reportagem da Rosana Cardim. Saltos, cambalhotas, movimentos leves, delicados e de equilíbrio. Elas não sabem ainda se vão seguir a carreira de ginastas, mas usam os exercícios para controlar uma doença. Não precisa ficar com medo. Você pode ter uma vida super normal com a diabetes. Se ela estiver muito alta, ela não comer muito. Se estiver muito baixo, ela tomar um sachêzinho. Os outros não conhecem essa doença e ficam falando que a pessoa é esquisita. Só que você está fazendo o melhor para a sua saúde, não precisa ligar o que eles estão falando. Para ter uma vida super saudável, comer com moderação e praticar esporte. Falando assim, é difícil de acreditar que essas meninas têm entre 8 e 9 anos de idade. Elas aprenderam desde cedo a conviver com a doença, que chegou de uma hora para outra. Ela começou a apresentar uns sintomas clássicos, né? Que acho que todas as mães têm que ficar esperta com seus filhos. Aí ela começou a perder peso muito rapidamente. Dores abdominal. Senti muito cansaço na escola e tomava muita água. E aí logo depois que ela se queixou disso, ela começou a fazer xixi na cama. Quando fui dar banho nela, que eu percebi que ela estava praticamente com a pele no osso, eu falei, não, tem alguma coisa errada. A doença ocorre quando há um aumento da quantidade de açúcar no sangue, a glicose. Mas por que isso acontece? Os alimentos ingeridos são quebrados pelas enzimas e absorvidos pelo organismo em forma de açúcar, para gerar energia. O pâncreas, por sua vez, produz a insulina, que acelera o transporte desse açúcar na corrente sanguínea. Quanto mais alimentos, mais insulina o pâncreas deve fornecer. Quando isso não acontece, a diabetes está instalada. No tipo 1, o paciente não produz insulina. E no tipo 2, ele produz uma quantidade pequena. Se você é diabético, tem incapacidade total ou parcial, essa carga de glicose ela vai se sobressair e você vai elevar os níveis de glicemia. O tipo 1 tem influência genética absurda e deve ter uma influência ambiental também, mas já abre com a incapacidade funcional total do pâncreas para a feitura de insulina. O tipo 2 ocorre, na maioria das vezes, patrocinado pela obesidade. Nos dois casos, é preciso controlar a alimentação, medicamentos e fazer atividade física. Uma das ações do exercício com relação ao nosso organismo é melhorar a resposta da célula à ação da insulina, por exemplo. A contração muscular potencializa a ação da insulina. Dentro das células do músculo e do tecido adiposo, existem transportadores chamados GLUT4. Eles são responsáveis por abrir a porta das células pelo lado de dentro, para que a glicose entre naquele momento, independente da insulina. Então, esse aluno que tem uma resistência à ação da insulina, com o exercício você começa a produzir algumas substâncias que facilitam a ação dessa insulina. Isso já melhora 80% a 90%. Mas não adianta sair praticando exercícios por aí. O diabético deve medir o nível de glicemia antes, durante e depois das atividades físicas, que nunca devem coincidir com o pico da insulina. Isso para que não ocorra o inverso, a hipoglicemia, que seria a falta de açúcar.
O mais importante é você conseguir praticar o exercício com informação. Se você faz uma atividade física mais ou menos de 1 hora, existem estudos assim que até 48 horas depois, esses transportadores, eles ficam ativados. Então, assim, é uma coisa que dura. Então, quanto mais ela praticar, mais ela vai ter essa baixa de glicose. Então, o importante é, vamos fazer exercício, mas elas têm que saber como se alimentar antes e após o treino e como manter a terapia insulínica adequada. Graças à Lei Federal 11.347 de 2006, essas meninas e milhares de diabéticos podem controlar a doença com mais facilidade. O governo fornece o aparelho medidor de glicemia, fitas, agulhas e a insulina para pacientes com diabetes tipo 1. Elas não só aprenderam a medir, como também a interpretar o resultado. Se tiver alto, ligo pra mãe, daí eu almoço. De repente, durante o dia está muito baixo. O que você tem que fazer? Aí eu como e eu tomo sachê de glicose ou torrão de açúcar. Tem que controlar. Não pode ficar muito baixa, é isso? Não. Por quê, hein? Porque senão pode entrar em coma. Essa organização não governamental desenvolve um trabalho educativo para as mães e as crianças com diabetes juvenil. O acesso à informação derrubou alguns mitos no tratamento da doença. Antes não podia comer doce, não se comia massa, não se comia gordura. Hoje em dia, não que é certo, né? Mas hoje em dia, na quantidade ideal, ela pode se comer de tudo. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem 10 milhões de diabéticos, 80% do tipo 2. E o que chama a atenção é que desses 80%, metade não sabe que tem a doença. E quando não trata adequadamente, pode causar doenças como infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas visuais e lesões de difícil cicatrização, dentre outras complicações. A dificuldade em perceber que se está doente acontece porque os sintomas não são específicos, tanto que Luiz nem imaginou que as dores de cabeça, a sede e o cansaço eram, na verdade, em decorrência da diabetes tipo 2. Tem diversos exames, a gente vai tentar ver se óculos resolve, faz esses diversos exames. Meu médico pediu todo uma bateria de exames de sangue e na terceira vez ele constatou que eu era diabético e que minha glicemia estava bem acima do que deveria. O detalhe é que, além de ter um histórico na família, Luiz estava 15 quilos acima do peso ideal e ainda era sedentário. Ela mudou completamente minha vida e a rotina de exercícios. E foi muito interessante porque o exercício trouxe tudo isso de volta, trouxe as coisas para o eixo. O que a gente quer é trazer, assim, uma independência para essas pessoas, né? Então, claro que elas vão ter que continuar indo no médico, fazendo seus exames, mas que elas tenham uma ferramenta para poder se cuidar e ter uma segurança também. Saber que elas podem viajar, elas podem fazer o que elas quiserem e que elas sabem se cuidar.